A avó ingênua é traída pelo neto em golpe chocante que arrasa toda a família. Na pacata cidade de Araceli, onde o vento parece sussurrar segredos esquecidos e o tempo arrasta-se num ritmo de serenidade, a avó Helena era a matriarca admirada por todos. Seus cabelos grisalhos como nuvens de verão e suas rugas que mais pareciam linhas do tempo contavam histórias de amor e dedicação. Todos a conheciam nas redondezas, não apenas por sua generosidade, mas pelo seu coração acolhedor, que sempre acreditou na bondade das pessoas. Para ela, cada pessoa era um livro aberto, contendo relatos de sonhos e esperanças. Helena era a pedra angular da família, especialmente para seu neto Lucas. Ele era carismático, sempre com um sorriso no rosto e uma ideia nova na cabeça. Mas por trás daquela aparência encantadora havia uma ambição desmedida que começava a desenhar um futuro nebuloso. Quando Lucas chegou com uma proposta brilhante de investimento, Helena viu a chance de ajudar seu neto. "É uma oportunidade única, vovó", dizia ele, suas palavras como mel escorrendo pelos lábios. "Com isso, podemos realizar meu sonho e o seu também." Mal sabia Helena que a doçura nas palavras de Lucas escondia uma traição que mudaria suas vidas para sempre. Ela, com seu coração confiante, decidiu mergulhar nesse novo mundo financeiro, sonhando com um futuro brilhante ao lado do neto. Porém, à medida que os dias passavam, a atmosfera que antes era cheia de risos começou a se distorcer e sombras de incerteza começaram a pairar sobre seu lar. Então, o inexplicável aconteceu. As economias que Helena guardou com tanto carinho ao longo de sua vida desapareceram como fumaça. Um dia, ao verificar seu balanço, o aperto em seu peito a fez quase desmaiar. A confiança que tanto cultivara naquele jovem se transformou em decepção. Lucas, seu próprio sangue, poderia ser o responsável por sua ruína? A ideia a desmoronava por dentro, e com isso um silêncio pesado tomou conta da casa. Os dias se tornaram semanas e a nuvem de desconfiança pairava sobre todos. Os sorrisos trocados nas refeições familiares agora eram uma fachada, e os laços que antes eram fortes começaram a se desfiar. Helena sentia como se estivesse em um labirinto, com as paredes revelando segredos obscuros que nem ela conhecia. A amargura da traição ecoava em seu coração e a dúvida sobre Lucas a consumia. Quem era ele de verdade? Diante de cada revelação incendiária do passado, a avó se viu em um dilema angustiante: buscar justiça ou preservar os laços familiares que sempre valorizou. O que restaria de uma família construída sobre a confiança, se essa confiança fosse quebrada? O impacto dessa traição iria além das finanças, afetando relacionamentos, desestruturando tudo o que ela acreditava ser inabalável. O que havia começado como um golpe desastroso, agora é uma batalha de lealdades e dilemas morais. Enquanto Helena revivia cada momento, a pergunta que não saía de sua mente era clara: até onde sua força poderia ir diante de uma traição tão amarga?
O futuro de sua família pendia por um fio, e o que restava de seus sonhos parecia estar sendo tragado pela escuridão. Como seria possível reconstruir algo que se despedaçou tão brutalmente? E mais, quais segredos o passado guardava, prontos para ser revelados quando a hora chegasse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a angústia sufocante se assentava na casa de Helena, o silêncio estava prestes a ser rompido. Em uma manhã nublada, o telefone tocou, ecoando por entre as paredes que já não eram mais um lar acolhedor. Com o coração na mão, ela atendeu. A voz do outro lado causou uma reviravolta instantânea. Era a polícia. Senhora Helena, precisamos que você venha até a delegacia. Há algumas informações sobre seu neto Lucas que devem ser discutidas pessoalmente. O resto das palavras se dissipou em um turbilhão e o mundo de Helena começou a girar. O olhar dela, antes fixo no chão, agora se ergueu para o horizonte nebuloso. O que poderia ter acontecido? A caminho da delegacia, cada batida do coração soava como um tambor de guerra. Ao chegar, um oficial com expressão grave conduziu-a a uma sala de interrogatório. Helena mal conseguia respirar e logo Lucas apareceu, mas não era o neto carismático que ela conhecia. Seus olhos estavam perdidos e um traço de desesperança se esboçava em seu rosto. Ele estava sob custódia e a polícia tinha perguntas que cresciam como sombras na penumbra. O que você fez, Lucas? Pensava ela, a dor pulsando em suas veias. As respostas vieram como uma tempestade. O oficial começou a revelar, pouco a pouco, as complicações da vida dupla do neto. Lucas não apenas tinha se apropriado das economias da avó, mas havia se envolvido em um esquema de fraudes que prejudicava diversas pessoas da cidade. Helena ficou paralisada. Você traiu a mim e a todos na cidade? O peso da traição parecia sufocá-la, mas a maior revelação estava por vir. No meio das explicações, o oficial mencionou um nome, uma mulher que deixou Helena em choque. Maria, uma ex-namorada de Lucas, está envolvida no caso. Ela e Lucas planejavam aplicar golpes em idosos. São apenas um dos muitos que foram usados. Uma lembrança fugaz brincou na mente de Helena. Maria, a jovem que sempre era amável, quase como uma filha para ela. A sua casa não era mais um abrigo seguro, mas um campo de batalha de enganos e desconfianças. As peças do quebra-cabeça começaram a se moldar de uma forma que ela nunca imaginou. A confiança que havia depositado em Lucas, o amor que sentia por ele, agora estavam sendo transformados em cinzas.
Ela não sabia se deveria sentir raiva, tristeza ou uma dor profunda que parecia atravessar seu peito. Enquanto a conversa se desenrolava, um lembrete do passado surgiu. Helena lembrou-se das advertências de sua amiga Dona Cláudia, que sempre dizia: deixe um espaço no coração para as lições que a vida traz. Agora tudo fazia sentido. A traição de Lucas a fazia questionar tudo o que acreditava saber sobre ele e sobre as pessoas ao seu redor. Com um nó na garganta e um vazio imenso no coração, uma pergunta surgiu em sua mente como um eco. E se Lucas não fosse o único a ter segredos? O responsável por essa traição não seria apenas ele, mas uma teia de mentiras que se espalhava mais longe do que ela poderia imaginar. Ainda atordoada, Helena deixou a delegacia com um peso enorme. Lucas estava fora de si e a verdade do golpe mal começava a ser revelada. Mas, acima de tudo, na escuridão do que estava por vir, havia um lampejo. Quem mais estaria envolvido nessa trama? E até onde o abismo da traição se estenderia? Enquanto Helena deixou a delegacia, seu coração estava pesado. As palavras do oficial ainda ecoavam em sua mente. Lucas, seu querido neto, mergulhado em mentiras e trapaças. Mas enquanto passava pela porta, algo dentro dela apertou. Um instinto a fez parar. Um pensamento torturante. E se houvesse mais nesta história? O que mais ela não sabia? Naquela noite, a casa estava mergulhada em um silêncio sufocante. A ansiedade a envolvia como um manto pesado. Helena caminhou até a sala. As luzes estavam acesas, mas o ambiente parecia frio. Sentou-se na poltrona, imaginando cada sorriso de Lucas, cada abraço caloroso. O que tinha acontecido com ele? As perguntas a consumiam. O relógio na parede fez um tic-tac insistente. Queria entender. Precisava de respostas. Uma ideia a atingiu. Se Lucas estava envolvido em um esquema de fraude, talvez houvesse pistas em seu celular. O aparelho estava na mesa, descuidadamente abandonado. Ao hesitar, olhou pela janela. O céu escurecia. Um impulso de coragem surgiu. Ninguém mais estava em casa. Com mãos trêmulas, Helena pegou o celular. Naquele momento, tudo parecia errado, mas a curiosidade a guiava. Desbloqueou o aparelho e sua coração disparou. O que era aquele código de repente se fez claro. Eram as mensagens, todas e cada uma delas. Mas a primeira mensagem que abriu fez seu sangue gelar. Era de Maria, a ex-namorada do Lucas. Só precisamos de mais uma semana e tudo estará resolvido. O que temos que fazer é simples. Helena sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Por que Maria ainda estava em contato com ele? E o que mais estavam tramando? O silêncio da madrugada foi curto. Os batimentos do coração soavam como um tambor de guerra, enquanto seus dedos rolavam ainda mais a tela. A cada mensagem, uma nova camada de traição se desnudava. Você se lembrou do que eu disse?
Não podemos deixar ninguém saber. É agora ou nunca. Helena mal podia acreditar. Maria parecia estar tão envolvida quanto Lucas, e algo dentro dela se quebrava lentamente. E no meio daquele mar de mensagens, uma última notificação chamou sua atenção. Um aviso do banco. Helena, sem pensar, clicou. Seus olhos se arregalaram ao ver transferências de grandes quantias. Não, não, não! As palavras ecoaram em sua mente. Todo o altruísmo, toda a fé que havia depositado em seu neto estava em xeque. Lucas não somente atraiu, mas estava utilizando suas economias para algo muito maior. Mas o desespero atingiu seu pico quando viu o nome de um destinatário, Carlos Moreira. O mesmo Carlos que sempre foi próximo à família, que estava nas festas, nas celebrações. Ele também era um dos credores. E agora ela precisava saber qual era o papel dele nessa armação horrenda. E naquele instante, a porta da sala se abriu bruscamente. Era Lucas, mas não o Lucas que conhecia. Ele parecia diferente, tomado pela ansiedade, os olhos alarmados. "Oh, o que você está fazendo com o meu celular?" Sua voz tremia. Helena sentiu uma onda de frio. Qualquer vestígio de amor que sentia se transformou em um ódio ardente. Enquanto se encaravam, a tensão explodiu. "Você não tem ideia do que está fazendo!" ele gritou. A fúria que antes conhecia agora era terror. O celular escapou de suas mãos. Helena mal teve tempo de reagir. De repente, a casa foi invadida por sirenes altas. Os gritos da polícia ecoaram ao longe. Os olhos fixos em Lucas, uma nova revelação a atingiu. "O que você fez, Lucas? Há alguma coisa que eu não sei?" A angústia crescia e com ela uma pergunta que a consumia. Quem era realmente Lucas? E mais importante, quem era o Carlos? A batalha pela verdade acabara de começar. No emaranhado de mentiras, Helena agora estava cercada, e a traição que parecia reverter a abordagem de Lucas era apenas a ponta do iceberg. O que mais poderia vir à tona? Agora, sem respostas, sua vida se tornava um quebra-cabeça sem solução. Enquanto se encaravam, a tensão explodiu. "Você não tem ideia do que está fazendo!" Lucas gritou, e a fúria em sua voz fez o coração de Helena parar por um instante. A dor estava ali, pungente. O celular escorregou de seus dedos e caiu, o barulho ecoando como um sino de alarme na casa que um dia foi acolhedora. Nesse momento tenso, o som da sirene se aproximava, como se o universo estivesse conspirando contra ela. A porta da frente se abriu com um estrondo. A polícia entrou e os olhares dos oficiais eram firmes, cheios de determinação. Olharam para Lucas e para Helena, um labirinto de perguntas pairando no ar. Mas ninguém esperava o que viria a seguir. Lucas, que até então estava tomado pela ansiedade, mudou repentinamente de expressão. Uma sombra de desespero cruzou seu rosto e, em um movimento rápido, ele se virou, correndo em direção aos fundos da casa. "Lucas, não!" Helena gritou, mas ele já tinha desaparecido na escuridão do corredor. Os policiais não hesitaram. Com um avanço decidido, seguiram-no, gritando ordens. O som de pés apressados e vozes incertas ecoou, mas o coração de Helena estava em frangalhos.
O que estava acontecendo? Uma instintiva sensação de que tudo estava prestes a mudar invadiu seu ser. Segundos que pareciam eternos se passaram. Então, de repente, um estrondo, uma explosão de vidro estilhaçado. Helena mal teve tempo de raciocinar antes de um policial apareceu, puxando Lucas para fora. Ele estava ofegante, uma expressão de pânico estampada no rosto, e nas mãos dele havia algo que fez o mundo de Helena girar, um envelope manchado de sangue. As lágrimas saltaram dos olhos de Helena, enquanto a confusão e o horror a engoliam. "O que é isso, Lucas?" ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. O olhar dele desviou, uma expressão de culpa que a deixou em choque. "Eu não sei, avó, eu não sei." As palavras saíram entrecortadas, como se cada uma delas trouxesse um peso imenso. Então, um dos policiais falou: "Esse envelope tem informações sobre o esquema de corrupção que, na verdade, envolve mais gente do que você imagina. E o nome Carlos está anotado aqui." Cada palavra reverberou em sua cabeça como um martelo. Carlos, o amigo da família, o homem que sempre tinha um sorriso e um abraço para lhe dar, estava tão envolvido nisso tudo. A realidade caiu como um peso no peito de Helena. Tudo o que ela pensava conhecer agora era uma ilusão. Mas, como se o universo estivesse conspirando para julgá-la ainda mais na escuridão, uma sirene mais alta cortou o ar. "Mais policiais estão chegando?" ela pensou, mas não era o que ela esperava. Era uma ambulância. O que estava acontecendo? As luzes da ambulância faiscavam pela janela. Dentro dela, algo se movia. Não um corpo, mas alguém envolto em um manto escuro. E aos poucos, como um pesadelo tomando forma, saía uma figura conhecida. A mesma mulher que ela desconfiava ser responsável por parte da traição. "Maria, você, o que está fazendo aqui?" Helena gritou, mas Maria parecia tão assustada quanto Lucas. Os policiais a cercaram. "Ela estava fugindo de algo", disse um policial, ofegante. Helena não conseguia entender. Fugindo de quê? O frio na sua espinha se intensificou. Foi quando Maria falou, com uma voz trêmula: "Helena, tem coisas que você precisa saber. Coisas sobre Lucas, sobre Carlos, sobre todo esse golpe." Os olhos de Helena se arregalaram. O que mais poderia haver? O que mais ela não sabia? E antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. "Não pode ser! Eles não estão aqui!" Era Lucas, e a desolação em sua voz paralisou o ambiente. "Eles estavam vindo atrás de vocês. Estão aqui!" E nesse frenesi de revelações e desespero, Helena percebeu que estava prestes a descobrir segredos mais profundos e sombrios do que jamais imaginou. Enquanto a cena se desenrolava, a única coisa que fazia sentido era a pergunta constante em seu coração: quem realmente eram aquelas pessoas que ela amava? E, acima de tudo, o que mais vinha à luz naquela noite ensanguentada de incertezas? Enquanto ela se encarava com Lucas, a tensão fez o ar gelar. Lucas estava pálido, quase como se toda a energia tivesse sido sugada dele. O envelope, agora em suas mãos,
parecia queimar. O que você está fazendo com o meu celular? Ele perguntou, a voz trêmula. O medo nos olhos dele deixou Helena em choque. A última coisa que esperava era vê-lo assim descontrolado. Ela não conseguiu responder. A sirene da ambulância ainda soava e os policiais cercavam a casa, mas nada parecia real. A verdade pesava como uma montanha em seu peito. Era como se todo o universo estivesse conspirando contra eles. Maria, ainda nervosa, se posicionou entre Helena e Lucas. Helena, por favor, você não sabe o que está acontecendo. Você precisa entender. A mulher estava visivelmente abalada e Helena lutava contra a confusão que a envolvia. Até onde as mentiras se expandiam. O olhar de Lucas se endureceu. Você não pode confiar nela. Ela está mentindo. As palavras dele eram como facadas. O que mais ele escondia? Por que o desespero em seu olhar a atormentava? Você é um traidor, Lucas, Helena gritou, a dor intensa sendo liberada de dentro. Ele a olhou, o rosto contorcido entre a culpa e o desespero. E a cada segundo que passava, o silêncio entre eles se tornou insuportável. Foi então que a porta se abriu novamente. Mas não era mais um policial ou um agente da ambulância. Era Carlos, o amigo da família, os olhos inquietos, como se estivesse fugindo de algo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz trêmula. O pânico dela subiu. Carlos, não podia ser. Helena sentiu que seu mundo estava prestes a desabar. Carlos, é você? Você estava envolvido em tudo isso? A traição parecia mais profunda agora. O olhar dele se desviou, e isso foi o suficiente para Helena perceber. Carlos não era quem pensava que era. Eu não sei de nada. Ele começou a gaguejar, mas Helena não queria ouvir. Precisava de respostas. A dor da traição era amarga demais. Você não pode mentir para mim agora, Carlos. Eu confiei em você. O pânico no olhar de Lucas cresceu. Ele parecia saber mais. Carlos, você precisa sair. Está em perigo. Os policiais estavam a poucos passos e a situação se tornava cada vez mais caótica. Escuta, Helena. Começou a dizer, mas de repente, uma explosão de vidro cortou o ar. Ouvindo o barulho, todos se viraram. A porta dos fundos tinha sido arrombada. Uma figura encapuzada surgiu e antes que alguém pudesse reagir, a pessoa gritou. Nós precisamos de Lucas. Agora! Helena sentiu seu coração parar. Quem era? O que estava acontecendo? Lucas imediatamente se virou. A expressão de desespero se transformando em pânico. Ele tentou correr, mas os policiais o agarraram antes que pudesse escapar. Você não pode levar ele, gritou Helena. Mas a figura enigmática avançou. Ele é a chave, e agora ele vai pagar. A tensão no ar era palpável, e o tempo parecia estagnar. Helena ficou paralisada, as revelações a atacando como um turbilhão. O que estava escondido por trás daqueles sorrisos e promessas de amor? O que mais Lucas havia feito? E então, em um gesto desesperado, Lucas gritou: Eu não sou o que você pensa que sou. Aquelas palavras ecoaram no ar, e numa fração de segundo, tudo pareceu claro para Helena. A traição não era só financeira, mas algo muito mais profundo e letal. A pergunta cruciante ressoava em sua mente. Quem realmente era Lucas? E, acima de tudo, o
que aquele encapuzado significava para ela e sua família. As peças daquele quebra-cabeça estavam se movendo. O caos apenas começava. Enquanto ela se encarava com Lucas, a tensão fez o ar gelar. Lucas estava pálido, quase como se toda a energia tivesse sido sugada dele. O envelope, agora em suas mãos, parecia queimar. "O que você está fazendo com o meu celular?" ele perguntou, a voz trêmula. O medo nos olhos dele deixou Helena em choque. A última coisa que esperava era vê-lo assim, descontrolado. Ela não conseguiu responder. A sirene da ambulância ainda soava e os policiais cercavam a casa, mas nada parecia real. A verdade pesava como uma montanha em seu peito. Era como se todo o universo estivesse conspirando contra eles. Maria, ainda nervosa, se posicionou entre Helena e Lucas. "Helena, por favor, você não sabe o que está acontecendo. Você precisa entender." A mulher estava visivelmente abalada e Helena lutava contra a confusão que a envolvia. Até onde as mentiras se estendiam? O olhar de Lucas se endureceu. "Você não pode confiar nela. Ela está mentindo." As palavras dele eram como facadas. O que mais ele escondia? Por que o desespero em seu olhar a atormentava? "Você é um traidor, Lucas!" Helena gritou, a dor intensa sendo liberada de dentro. Ele a olhou, o rosto contorcido entre a culpa e o desespero. E a cada segundo que passava, o silêncio entre eles se tornou insuportável. Foi então que a porta se abriu novamente. Mas não era mais um policial ou um agente da ambulância. Era Carlos, o amigo da família, os olhos inquietos, como se estivesse fugindo de algo. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz trêmula. O pânico dela subiu. "Carlos? Não, não podia ser." Helena sentiu que seu mundo estava prestes a desabar. "Carlos, é você? Você estava envolvido em tudo isso?" A traição parecia mais profunda agora. O olhar dele se desviou, e isso foi o suficiente para Helena perceber. Carlos não era quem pensava que era. "Eu não sei de nada." Ele começou a gaguejar, mas Helena não queria ouvir. Precisava de respostas. A dor da traição era amarga demais. "Você não pode mentir para mim agora, Carlos. Eu confiei em você." O pânico no olhar de Lucas cresceu. Ele parecia saber mais. "Carlos, você precisa sair. Está em perigo." Os policiais estavam a poucos passos e a situação se tornava cada vez mais caótica. "Escuta, Helena, Carlos começou a dizer, mas de repente uma explosão de vidro cortou o ar. Ouvindo o barulho, todos se viraram. A porta dos fundos tinha sido arrombada. Uma figura encapuzada surgiu, e antes que alguém pudesse reagir, a pessoa gritou: "Nós precisamos de Lucas, agora!" Helena sentiu seu coração parar. Quem era? O que estava acontecendo? Lucas imediatamente se virou, a expressão de desespero se transformando em pânico. Ele tentou correr, mas os policiais o agarraram antes que pudesse escapar. "Você não pode levar ele!" gritou Helena, mas a figura enigmática avançou. "Ele é a chave e agora ele vai pagar." Tensão no ar era palpável e o tempo parecia estagnar.
Helena ficou paralisada, as revelações a atacando como um turbilhão. O que estava escondido por trás daqueles sorrisos e promessas de amor? O que mais Lucas havia feito? E então, em um gesto desesperado, Lucas gritou: "Eu não sou o que você pensa que sou." Aquelas palavras ecoaram no ar, e numa fração de segundo, tudo parecia claro para Helena. A traição não era só financeira, mas algo muito mais profundo e letal. Os segredos de Carlos. O que mais está acontecendo? Uma batida ressoou na porta e, em um instante, a sala ficou imersa em uma luz estonteante. "Filha Clara." "Mãe, eu sei de tudo. Eles estão vindo atrás de nós." O choque percorreu seu corpo. "Clara, como? O que você está fazendo aqui?" A frustração e a dor de não saber o que estava acontecendo a consumiam. "Eu estava escondida. Eu sabia que Lucas e Carlos estavam envolvidos em algo muito maior." Clara começou a chorar. "Uma grande rede de fraudes e tráfico. E eu ouvi planos sobre você, sobre me pegar também." A revelação despedaçou Helena. O que sua filha tinha a ver com tudo isso? A conexão entre Clara e Lucas agora estava clara, e a montanha de segredos desmoronou sobre seu coração. O abismo se aprofundava, e a traição não era mais apenas de Lucas. Ela olhou para ele, seu neto, e a realidade apareceu com força. "O que você fez, Lucas?" Os olhos dele estavam perdidos, confusos. "Não, não é o que você pensa, vó. Eu amava Clara. Tudo isso era para protegê-la." A desolação na declaração de Lucas estava cravada com medo e desespero. "E Carlos, você estava apaixonado por Clara enquanto me enganava?" Helena gritou, a dor aguda consumindo. "Era tudo um plano para nos livrar deles." Lucas respondeu, o desespero crescendo. Mas enquanto eles trocavam palavras, mais sirenes se aproximavam. E em meio ao caos, a casa estava prestes a se transformar em um campo de batalha. Helena percebeu que o cerco estava se fechando. Agora, mais do que nunca, a verdade escondida iria se revelar. Clara, Lucas, Carlos. Quem mais estava envolvido nesse emaranhado? A questão pairava no ar quente da sala, e as consequências dessa traição agora estavam prestes a tomar um rumo inesperado. Enquanto ela se encarava com Lucas, a tensão fez o ar gelar. Lucas estava pálido, quase como se toda a energia tivesse sido sugada dele. O envelope, agora em suas mãos, parecia queimar. "O que você está fazendo com o meu celular?" ele perguntou, a voz trêmula. O medo nos olhos dele deixou Helena em choque. A última coisa que esperava era vê-lo assim. Descontrolado. Ela não conseguiu responder. A sirene da ambulância ainda soava e os policiais cercavam a casa, mas nada parecia real. A verdade pesava como uma montanha em seu peito. Era como se todo o universo estivesse conspirando contra eles. Maria, ainda nervosa, se posicionou entre Helena. "E Lucas?" "Helena, por favor, você não sabe o que está acontecendo. Você precisa entender." A mulher estava visivelmente abalada e Helena lutava contra a confusão que a envolvia. Até onde as mentiras se estendiam? O olhar de Lucas se endureceu. "Você não pode confiar nela. Ela está mentindo." As palavras dele eram como facadas.
O que mais ele escondia? Por que o desespero em seu olhar a atormentava? Você é um traidor, Lucas! Helena gritou, a dor intensa sendo liberada de dentro. Ele a olhou, o rosto contorcido entre a culpa e o desespero. E a cada segundo que passava, o silêncio entre eles se tornou insuportável. Foi então que a porta se abriu novamente. Mas não era mais um policial ou um agente da ambulância. Era Carlos, o amigo da família. Os olhos inquietos, como se estivesse fugindo de algo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz trêmula. O pânico dela subiu. Carlos! Não, não podia ser. Helena sentiu que seu mundo estava prestes a desabar. Carlos, é você? Você estava envolvido em tudo isso? A traição parecia mais profunda agora. O olhar dele se desviou, e isso foi o suficiente para Helena perceber. Carlos não era quem pensava que era. Eu não sei de nada. Ele começou a gaguejar, mas Helena não queria ouvir. Precisava de respostas. A dor da traição era amarga demais. Você não pode mentir para mim agora, Carlos. Eu confiei em você. O pânico no olhar de Lucas cresceu. Ele parecia saber mais. Carlos, você precisa sair. Está em perigo. Os policiais estavam a poucos passos e a situação se tornava cada vez mais caótica. Helena, Carlos começou a dizer, mas de repente uma explosão de vidro cortou o ar. Ouvindo o barulho, todos se viraram. A porta dos fundos tinha sido arrombada. Uma figura encapuzada surgiu, e antes que alguém pudesse reagir, a pessoa gritou: Nós precisamos de Lucas, agora! Helena sentiu seu coração parar. Quem era? O que estava acontecendo? Lucas imediatamente se virou, a expressão de desespero se transformando em pânico. Ele tentou correr, mas os policiais o agarraram antes que pudesse escapar. Você não pode levar ele! Gritou Helena. Mas a figura enigmática avançou. Ele é a chave! E agora ele vai pagar! A tensão no ar era palpável e o tempo parecia estagnar. Helena ficou paralisada. As revelações a atacando como um turbilhão. O que estava escondido por trás daqueles sorrisos e promessas de amor? O que mais Lucas havia feito? E então, em um gesto desesperado, Lucas gritou: Eu não sou o que você pensa que sou. Aquelas palavras ecoaram no ar e, numa fração de segundo, tudo parecia claro para Helena. A traição não era só financeira, mas algo muito mais profundo e letal. E quando ela estava prestes a perguntar mais, um tiro ecoou, estourando o silêncio da noite. O barulho ressoou como um trovão. Helena quase não conseguia processar o que estava acontecendo. Todos os olhares se viraram para a figura encapuzada, agora no chão. Um pingo de sangue escorria de sua cabeça. Um policial se lançou à frente, gritando ordens enquanto a cena se tornava um caos absoluto. Helena estava em estado de choque, paralisada enquanto seus pensamentos giravam. A figura que havia sido uma ameaça agora estava imóvel. Mas algo, talvez um instinto, a fez olhar mais de perto. O capuz começou a escorregar
revelando um rosto que a fez esmorecer. Era Clara, sua filha. Não! Ela gritou, a dor cortante de um amor materno despedaçado. Clara! O quarto ficou em silêncio e a tensão se transformou em um luto gélido. Lucas em choque. Escurecendo a pele, apenas conseguiu sussurrar o nome da irmã. Clara? Ele avançou, mas os policiais o seguraram. Não, não se aproxime dela. Helena se jogou ao lado do corpo da filha e a visão a atingiu como um tsunami. Clara não estava apenas ferida. Havia outras marcas. Marcas de um outro tipo de batalha. O que aconteceu, Clara? O que você estava fazendo? O medo se misturava à dor. A confusão era insuportável. Os policiais, ainda controlando a situação, começaram a investigar o que acontecera. O que ela estava fazendo aqui? E por que ela estava com você, Lucas? A voz de um oficial estrondava. Eu não sei, ela estava me seguindo. Eu pensei que eram eles. Lucas gritou. E as palavras saíram de sua boca, como um silêncio profundo descendo sobre tudo. O que mais poderia estar escondido na bruma desse crime? Enquanto as luzes da ambulância iluminavam a cena, um último elemento surgiu do fundo. Uma foto caíra do bolso de Clara, e quando Helena a pegou, seu coração disparou. Na foto, Clara estava ao lado de Carlos e a expressão deles era de cumplicidade. A dor agora misturava-se à desconfiança, uma traição em camadas. Silêncio novamente. O que isso significava? O que estava realmente acontecendo? Todo o caos que Helena vivia agora parecia apenas o começo. Havia segredos a serem desvendados, conexões a serem exploradas e uma verdade que poderia consumir cada um deles. Enquanto a sirene da ambulância soava distante, um pensamento ecoava em sua mente. Até onde eram capazes de ir para proteger um segredo sombrio? Essa noite estava longe de acabar. Enquanto ela se encarava com Lucas, a tensão fez o ar gelar. Lucas estava pálido, quase como se toda a energia tivesse sido sugada dele. O envelope, agora em suas mãos, parecia queimar. O que você está fazendo com o meu celular? Ele perguntou, a voz trêmula. O medo nos olhos dele deixou Helena em choque. A última coisa que esperava era vê-lo assim, descontrolado. Ela não conseguiu responder. A sirene da ambulância ainda soava e os policiais cercavam a casa, mas nada parecia real. A verdade pesava como uma montanha em seu peito. Era como se todo o universo estivesse conspirando contra eles. Maria, ainda nervosa, se posicionou entre Helena e Lucas. Helena, por favor, você não sabe o que está acontecendo. Você precisa entender. A mulher estava visivelmente abalada e Helena lutava contra a confusão. Ele escondia porque o desespero em seu olhar a atormentava. Você é um traidor, Lucas! Helena gritou, a dor intensa sendo liberada de dentro. Ele a olhou, o rosto contorcido entre a culpa e o desespero. E a cada segundo que passava, o silêncio entre eles se tornou insuportável. Foi então que a porta se abriu novamente. Mas não era mais um policial ou um agente da ambulância. Era Carlos, o amigo da família, os olhos inquietos, como se estivesse fugindo de algo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz trêmula. O
pânico dela subiu. Carlos? Não, não podia ser. Helena sentiu que seu mundo estava prestes a desabar. Carlos, é você? Você estava envolvido em tudo isso? A traição parecia mais profunda agora. O olhar dele se desviou. E isso foi o suficiente para Helena perceber. Carlos não era quem pensava que era. Eu não sei de nada, ele começou a gaguejar. Mas Helena não queria ouvir. Precisava de respostas. A dor da traição era amarga demais. Você não pode mentir para mim agora, Carlos. Eu confiei em você. O pânico no olhar de Lucas cresceu. Ele parecia saber mais. Carlos, você precisa sair. Está em perigo. Os policiais estavam a poucos passos e a situação se tornava cada vez mais caótica. Escuta, Helena, Carlos começou a dizer, mas de repente uma explosão de vidro cortou o ar. Ouvindo o barulho, todos se viraram. A porta dos fundos tinha sido arrombada. Uma figura encapuzada surgiu e antes que alguém pudesse reagir, a pessoa gritou. Nós precisamos de Lucas, agora! Helena sentiu seu coração parar. Quem é você? Ela gritou, já desesperada. Lucas imediatamente se virou, a expressão de desespero se transformando em pânico. Ele tentou correr, mas os policiais o agarraram antes que pudesse escapar. Você não pode levar ele, gritou Helena. Mas a figura enigmática avançou. Ele é a chave, e agora ele vai pagar. A tensão no ar era palpável, e o tempo parecia estagnar. Helena ficou paralisada, as revelações a atacando como um turbilhão. O que estava escondido por trás daqueles sorrisos e promessas de amor? O que mais Lucas havia feito? Nesse tumulto, Clara, já sem vida, estava ali, imersa em seu próprio mistério. Então, em um gesto desesperado, Lucas gritou: Eu não sou o que você pensa que sou. As palavras ecoaram no ar e, numa fração de segundo, tudo parecia claro para Helena. A traição não era só financeira, mas algo muito mais profundo e letal. E quando ela estava prestes a perguntar mais, um tiro ecoou, estourando o silêncio da noite. O barulho ressoou como um trovão. Helena quase não conseguia processar o que estava acontecendo. Todos os olhares se viraram para a figura encapuzada, agora no chão. Um pingo de sangue escorria de sua cabeça. Um policial se lançou à frente, gritando ordens, enquanto a cena se tornava um caos absoluto. Helena estava em estado de choque, paralisada, enquanto seus pensamentos giravam. A figura, que havia sido uma ameaça, agora estava imóvel. Mas algo, talvez um instinto, a fez olhar mais de perto. O capuz começou a escorregar, revelando um rosto que a fez esmorecer. Era Clara, sua filha. Não! Ela gritou, a dor cortante de um amor materno despedaçado. Clara! O quarto ficou em silêncio e a tensão se transformou em um luto gélido. Lucas, em choque, escurecendo a pele, apenas conseguiu sussurrar o nome da irmã. Clara? Ele avançou, mas os policiais o seguraram. Não! Não se aproxime dela! Helena se jogou ao lado do corpo da filha e a visão a atingiu como um tsunami. Clara não estava apenas ferida. Havia outras marcas, marcas de um outro tipo de batalha.
O que aconteceu, Clara? O que você estava fazendo? O medo se misturava à dor. A confusão era insuportável. Os policiais, ainda controlando a situação, começaram a investigar o que acontecera. O que ela estava fazendo aqui? E por que ela estava com você, Lucas? A voz de um oficial estrondava. Eu não sei. Ela estava me seguindo. Eu pensei que eram eles. Lucas gritou, e as palavras saíram de sua boca como um silêncio profundo descendo sobre tudo. O que mais poderia estar escondido na bruma desse crime? Enquanto as luzes da ambulância iluminavam a cena, um último elemento surgiu do fundo. Uma foto caíra do bolso de Clara, e quando Helena a pegou, seu coração disparou. Na foto, Clara estava ao lado de Carlos, e a expressão deles era de cumplicidade. A dor agora misturava-se à desconfiança, uma traição em camadas. E então, em meio ao caos, Helena sentiu uma presença familiar se aproximando. Era um homem de feições nítidas que ela tinha se esforçado para esquecer. O pai de Clara. Ele era um fantasma, alguém que desaparecera no passado. Mas agora ele estava ali, a encarar sua filha morta. Clara! Ele gritou, e seu desespero era palpável. O que aconteceu? O que você fez? A revelação o surpreendeu, assim como todos na sala. Você! Lucas disparou, revelando uma fúria e um medo que Helena nunca tinha visto antes. Você a deixou escapar. Você não deveria estar aqui. O homem olhou para Lucas, com olhos cheios de raiva e dor. Você a usou. Você a envolveu em tudo isso. A tensão era insuportável e todas as certezas começaram a se desmoronar. O homem, que Helena pensou estar tão distante, agora trazia à tona uma linha de segredos que ela havia enterrado. Realidades diferentes estavam prestes a colidir, e a pergunta ecoava em seu coração. Quem era o verdadeiro traidor nessa história? As sirenes se intensificaram, e as sombras das mentiras começaram a se delinear. O que mais estava escondido sob essa teia de sentimentos? Helena estava prestes a descobrir que, na sua busca por respostas, tudo poderia desmoronar novamente, revelando verdades que poderiam arrastar todos para o abismo. Enquanto ela se encarava com Lucas, a tensão fez o ar gelar. Lucas estava pálido, quase como se toda a energia tivesse sido sugada dele. O envelope, agora em suas mãos, parecia queimar. O que você está fazendo com o meu celular? Ele perguntou, a voz trêmula. O medo nos olhos dele deixou Helena em choque. A última coisa que esperava era vê-lo assim, descontrolado. Ela não conseguiu responder. A sirene da ambulância ainda soava e os policiais cercavam a casa, mas nada parecia real. A verdade pesava como uma montanha em seu peito. Era como se todo o universo estivesse conspirando contra eles. Maria, ainda nervosa, se posicionou entre Helena e Lucas. Helena, por favor, você não sabe o que está acontecendo. Você precisa entender. A mulher estava visivelmente abalada e Helena lutava contra a confusão que a envolvia. Até onde as mentiras se estendiam. O olhar de Lucas se endureceu. Você não pode confiar nela. Ela está mentindo. As palavras dele eram como facadas. O que mais ele escondia? Por que o desespero em seu olhar a atormentava? Você é um traidor, Lucas. Helena gritou, a dor intensa sendo liberada. De dentro, ele a olhou.
o rosto contorcido entre a culpa e o desespero. E a cada segundo que passava, o silêncio entre eles se tornou insuportável. Foi então que a porta se abriu novamente, mas não era mais um policial ou um agente da ambulância. Era Carlos, o amigo da família, os olhos inquietos, como se estivesse fugindo de algo. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz trêmula. O pânico dela subiu. "Carlos?" Não, não podia ser. Helena sentiu que seu mundo estava prestes a desabar. "Carlos, é você? Você estava envolvido em tudo isso?" A traição parecia mais profunda agora. O olhar dele se desviou, e isso foi o suficiente para Helena perceber. Carlos não era quem pensava que era. "Eu não sei de nada." Ele começou a gaguejar, mas Helena não queria ouvir. Precisava de respostas. A dor da traição era amarga demais. "Você não pode mentir para mim agora, Carlos. Eu confiei em você." O pânico no olhar de Lucas cresceu e parecia saber mais. "Carlos, você precisa sair. Está em perigo." Os policiais estavam a poucos passos e a situação se tornava cada vez mais caótica. "Escuta, Helena, eu..." Carlos começou a dizer, mas de repente, uma explosão de vidro cortou o ar. Ouvindo o barulho, todos se viraram. A porta dos fundos tinha sido arrombada. Uma figura encapuzada surgiu. E antes que alguém pudesse reagir, a pessoa gritou: "Nós precisamos de Lucas. Agora!" Helena sentiu seu coração parar. "Quem é você?" ela gritou, já desesperada. Lucas imediatamente se virou, a expressão de desespero se transformando em pânico. Ele tentou correr, mas os policiais o agarraram antes que pudesse escapar. "Você não pode levar ele!" gritou Helena, mas a figura enigmática avançou. "Ele é a chave, e agora ele vai pagar!" A tensão no ar era palpável e o tempo parecia estagnar. Helena ficou paralisada, as revelações a atacando como um turbilhão. O que estava escondido por trás daqueles sorrisos e promessas de amor? O que mais Lucas havia feito? E então, em um gesto desesperado, Lucas gritou: "Eu não sou o que você pensa que sou." As palavras ecoaram no ar e, numa fração de segundo, tudo parecia claro para Helena. A traição não era só financeira, mas algo muito mais profundo e letal. As sombras do passado começaram a se mover ao redor deles, e o terror tomou conta do ambiente. Foi quando a figura encapuzada se revelou, puxando o capuz para trás. Helena mal conseguiu entender o que via. Era Ana, a mãe de Lucas. Mas como, se ela estava desaparecida há anos? O choque a atingiu como um golpe físico, atordoando-a. Mas você estava morta!" Helena gaguejou, a mão cobrindo a boca em descrença. Ana olhou para eles, os olhos cheios de um misto de amor e de desespero. "Eu precisava proteger meu filho. Não vi outra saída." A voz dela tremia, e Helena sentiu uma onda de desconfiança tomar conta de si. "Proteger ele de quê?" "De Carlos. Ele não é quem você pensa que é. Ele está por trás de tudo isso." A revelação cortou o ar, e os policiais concordaram alertados. O escândalo ficou evidente em meio a murmúrios. Carlos, o amigo da família, agora se revelava um traidor. E a ligação com a mãe de Lucas, que todos acreditavam estar morta, era inesperada e devastadora.
Você me usou, mãe. Me usou como isca. Lucas gritou, um furor em cada palavra. O embate familiar se tornava um campo de batalha. Helena olhava entre os dois, o coração pesado com o peso da verdade. Quem é você para chamar Carlos de traidor? Ana respirou fundo. Eu só queria proteger o que era nosso. O que Carlos queria era mais que dinheiro. Ele queria poder. E você, Lucas, você era o alvo dele. Os sussurros se intensificaram. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar. Mas a confusão crescia. O que tudo isso significava? Até onde iam as mentiras nessa família? E quando todo mundo pensava que o pior já tinha passado, um tiro ecoou pela sala. Todos congelaram. A tensão estava ainda mais alta. O peso do passado começava a desmoronar. Agora, o jogo estava a ponto de mudar novamente. O que mais estava por vir? A pergunta pairava no ar tenso, enquanto a verdadeira batalha pelo controle e um silencioso arrependimento. Clara! Helena gritou novamente, a voz embargada. A casa, uma vez cheia de risos e memórias, agora cheirava a pólvora e desespero. Com o corpo trêmulo, Helena se ajoelhou ao lado da filha, o sangue tingindo o chão. Lucas queria se aproximar, mas os policiais o seguraram com firmeza. Fique longe, você está envolvido nisso tudo, um dos oficiais gritou, enquanto a situação se desenrolava em uma mistura de caos e lamento. Helena olhou para ele, uma mulher que lutava entre a dor da perda e a necessidade de entender. O que aconteceu, Clara? Por que você tinha que se meter nisso? O arrependimento surgia em cada palavra que saía da boca de Helena. E então, entre lágrimas e suspiros, Clara murmurou algo ininteligível. Ana, a mãe de Lucas, estava ali, hesitante. Ela queria proteger você. Carlos não é quem pensa que é. E Lucas? Lucas se perdeu nesse jogo sujo. As palavras dela cortaram o ar, e os murmúrios dos policiais sinalizavam que havia muito mais por trás da história. Carlos, que desde o início parecia tranquilo, agora se via cercado. Não sou vilão aqui, gritou, suando em bicas. Eu só quis ajudar a família. O olhar dele estava desesperado, mas Helena sentiu uma onda de desconfiança. Desculpe, Carlos, mas não posso acreditar em você agora. O que mais está escondido? Os policiais finalmente mudaram dentro da casa. Estava começando a se acalmar. Precisamos falar com você, Helena, um dos oficiais disse, sua voz saturada de compaixão. Helena sentiu um nó na garganta. O que dizer a ela? E aos sonhos que sonhei para minha família? Seus pensamentos ecoavam. Era hora de buscar a verdade, numa verdadeira tormenta de mentiras. Cuidado, Helena. O que Carlos planejou era muito mais do que qualquer coisa. Ele não é inocente. Ele usou todos nós. Lucas disse. Sua voz enrouquecida, mas cheia de desespero. Ana olhou para Lucas, sentindo a dor da escolha que fizera. Eu apenas queria proteger você, meu filho. As palavras se desfizeram na brisa tensa que preenchia a sala. Os olhares se cruzaram e Helena percebeu que, apesar da dor, havia uma oportunidade de reconstruir o que se perdera. Clara, agora, estava indo embora, mas a luta contra as mentiras não acabaria. Decidida, Helena se levantou.
Eu não posso deixá-los se perderem nesse abismo. A partir de hoje, vou lutar por todos. A determinação em sua voz surpreendeu até mesmo os policiais. É hora de acabar com essa rede de engano. Enquanto o caos interno da casa começava a se arranjar, a sirene da ambulância finalmente se calou. Helena sentiu um calafrio na espinha. O futuro da família dependia de confrontar cada um dos segredos que vinham à tona. O que mais estava escondido? Quais verdades estavam esperando para serem reveladas? O que era real e o que era uma ilusão? Quando Helena olhou para a porta, um monte de perguntas pairou sobre o ar. Havia um novo começo à vista, mas ela sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Antes que a história se fechasse, havia uma voz clara, quase uma súplica. Ei, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esses conteúdos continuem a existir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.